Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Cara, fui tomar uma ducha aqui. Antes eu tinha feito uma publicação lá no Instagram, tem mais ou menos 25 minutos. Estou gravando esse vídeo 9h38 da noite, como vocês estão vendo aí, ó. Publicação eu fiz uns 25 minutos atrás. Fui tomar uma ducha e tal, né? A publicação dizia que o São Paulo avançou com o treinador Roger Machado e o contrato previsto aí inicial seria até o final desse ano de 2026. E eu voltei da ducha aqui que eu tomei e tal, e a informação foi confirmada. O São Paulo contratou o Roger Machado e ele é o novo técnico do São Paulo para essa temporada. Cara, eu até brinquei em um dos meus últimos vídeos do canal principal, esses dias, né? E falei que o São Paulo é o time das indecisões, né? O São Paulo não sabe qual que é o plano traçado para até o final da temporada. O que é planejado hoje, amanhã eles mudam totalmente, né? Algo assim, totalmente amador, sem nenhum critério, né? O São Paulo, infelizmente, é assim. O São Paulo saca um treinador como o Hernan Crespo e traz Roger Machado, um treinador que tem apenas 3 títulos na sua vida como treinador. 2 títulos do Campeonato Gaúcho e um do Campeonato Mineiro. Sinceramente, cara, fica difícil de você acreditar em coisas boas do São Paulo. Ainda mais vendo esse amadorismo da diretoria do São Paulo. Nem falo na questão da demissão do Crespo em si, e sim na questão e sim na questão da escolha, né? O São Paulo sempre trazendo alguém que é pior do que o que estava trabalhando. Isso, para mim, sinceramente, eu não consigo entender, não consigo compreender como um clube do tamanho de São Paulo hoje pensa tão pequeno, cara. Olha, é impressionante, é impressionante. O São Paulo, de fato, com uma escolha como essa do Roger Machado como novo treinador do São Paulo, para mim o São Paulo, de fato, mostra que se apequenou. O São Paulo não pensa grande na minha visão. Não pensa grande. Eu já comentei com vocês diversas vezes que alguns setores do campo, né, de jogadores e também na parte da direção, você não pode economizar, porque uma economia de um profissional, de um bom jogador, se você abrir mão, né, de fazer um bom investimento, pode custar caro lá atrás com algo que seja barato e ruim. E é o que o São Paulo está fazendo hoje com o Roger Machado. O Roger Machado é um treinador barato e nem só por isso, né? Se ele fosse barato e bom, beleza, mas não é isso. Ele é um treinador barato e ruim. Um cara que tem 3 títulos, se eu não me engano, tem 51 anos. E o São Paulo não pode, cara. Não pode, com todo respeito, apostar dessa forma, visto os últimos anos que o São Paulo vive, cara, e viveu. Pegando exemplos também, para mim é bizarro essa escolha do Roger Machado, que é um treinador que o São Paulo já vinha namorando cerca de 5 anos. Sai treinador, entra treinador e sempre chegava para nós informações de que o São Paulo sondava, né, e cogitava o nome do Roger Machado. E sinceramente, toda vez que surgiam essas informações em momentos que o São Paulo não tinha treinador, eu jurava que essas escolhas partiam do Casares e do Carlos Belmonte. Mas não. As escolhas são totalmente. Essa escolha, aliás, é totalmente do Rui Costa. O Rui Costa bateu no peito e falou: eu vou trazer o Roger Machado, que já trabalhou com ele lá no Sul, né? Se eu não me engano, no Grêmio, né? Trabalhou com ele lá. Ele tem uma adoração pelo Roger Machado. Cara, é desanimador, meus amigos. Olha, a gente pediu uma gestão profissional, né, com pessoas profissionais do ramo, né? Mas você vê que é uma escolha assim totalmente por questão de que o Rui Costa gosta do Roger Machado e não porque ele é bom. E o futuro do São Paulo agora está nas mãos do Rui Costa, né, do Rafinha que aprovou isso e agora do Roger Machado, que quase caiu lá com o Internacional, daí foi mandado embora.
E o São Paulo pensando pequeno mais uma vez. Não aprendeu com o Zubeldia, não aprendeu com o Carpini. E agora vai apostar em um cara que não é vencedor. Infelizmente, cara. Eu queria chegar aqui e falar bem do Roger Machado, mas eu não consigo. Não consigo chegar a esse nível de falsidade para vocês. E, galera, na questão do Hernan Crespo, né? A ESPN fez uma publicação citando algumas coisas do que aconteceu, no qual levaram à demissão do Hernan Crespo, entre elas a escalação do Luan contra o Palmeiras, que eles não aceitaram isso muito bem. A entrada do André Silva é um jogo de paulista, né, lutando para uma final e tal, no campo sintético, que coloca o jogador que volta de lesão no joelho, num jogo totalmente pegado, precisando da vitória, sem ritmo de jogo. Realmente essas escolhas do Hernan Crespo, elas foram erradas. Eu comentei isso no meu pós-jogo e eu não concordei com isso. A demora das alterações e tal, né, algumas coisas que o Crespo não tomava de decisão, né, era meio que omisso em alguns momentos. Isso é uma crítica que eu sempre fiz do trabalho dele. Mas para mim, cara, não era o ponto de chegar numa demissão, visto o nosso momento atual do São Paulo, né, questão financeira. Vamos entrar em mais uma dívida com o Hernan Crespo agora para pagar a multa dele. O brasileiro São Paulo estava bem, o São Paulo melhorou, né? Do Paulista, comparando o início que foi mal para o final, o saldo foi positivo, o São Paulo melhorou. Vimos variações táticas, mudança de jogadores, de esquema. Dosou o elenco, né? Não desgastou o elenco totalmente, fez um trabalho até interessante no início desse ano. Batemos no RB, uma vitória que nunca conseguimos, né? Contra o RB fora de casa, e conseguimos, né? E fizemos um jogo, para mim, até ok contra o Palmeiras. A arbitragem prejudicou muito o andamento ali da partida. Mas tem alguns pontos aqui que foram publicados pela ESPN que isso, para mim, é meio que inaceitável, tá? O primeiro foi que, após a eliminação, ele deu 3 dias de folga para o elenco do São Paulo, né? Mas, segundo ele, em entrevista para a ESPN, né, uma declaração que uma fonte deu, aliás, para a ESPN, era tudo acertado com a diretoria, isso, tá? Então, esse ponto aqui da questão da folga, que uma parte da diretoria passou para a mídia, né? Que foi absurda essa folga, mas segundo pessoas do Hernan Crespo, essa folga ela foi em comum acordo, todo mundo aprovou. Então é culpa da direção também de futebol, que aprovou a folga, esses 3 dias de folga no caso. Então aqui, para mim, todo mundo errou, tá? Todo mundo errou de dar 3 dias de folga para os jogadores. Daí, a outra informação também, que o Crespo ele viajou no mesmo dia para a Argentina. No mesmo dia que o São Paulo perdeu para o Palmeiras, isso não pegou muito bem, né? Mas assim, no meu ponto de vista, né? Se ele viajou, eu estava pensando nisso agora. Se ele viajou e tinha folga já marcada para 3 dias, qual o problema? Os jogadores também não viajam, não vão para a praia, não vão curtir outros lugares? Então aqui eu não vejo muito problema, tá? Dele ter ido para a Argentina. E teve até informações também de que durante a volta, né, de Barueri para o CT, ele ficou conversando, aliás, com os auxiliares dele ali sobre o campeonato argentino, enquanto os jogadores do São Paulo estavam tristes e tal. Isso também não pegou bem. Cara, não pode nem conversar também, né, sobre outro assunto, tentar quebrar o gelo. Para mim também isso é meio bizarro, tá? Mas o que pegou mais foi essa questão, né? Que no dia seguinte, eu acho que isso foi no dia seguinte ao jogo, dirigentes foram ao CT e não encontraram ninguém da comissão técnica. Essa informação aqui, cara, eu tô pensando um pouco melhor aqui, eu fiz até uma live sobre isso, mas foi o quê? 3 dias depois, né? Ou foi no dia seguinte? Porque se foi no dia seguinte, o combinado era que teria folga 3 dias, né? Eu tô pensando um pouco melhor aqui sobre esse assunto, tá? Então as coisas parecem que não estão encaixando muito bem. E parece que estão colocando algumas coisas, né? Para meio que
colocar o Crespo na parede como um cara que fez algo errado. Então, esse vídeo que eu tô fazendo para vocês é até meio que um complemento da live que eu fiz hoje, um pouco mais pensativo para entender o que está acontecendo, né? Porque o Crespo foi pego de surpresa, pessoas próximas a ele comentaram que eles foram praticamente tratados como cachorro, né? Não, tipo, não deram muita bola e demitiram. Ah, vamos demitir, mais ou menos assim. Então, tem um outro ponto aqui também, né? Mas essa questão que não encontraram ninguém da comissão técnica precisa ser explicado se era obrigado alguém estar, sendo que tinha 3 dias de folga. Se era folga é para todo mundo, irmão, não é só para jogador. Então tá um negócio meio estranho aqui, eu pensando um pouco melhor, tá? Um outro ponto aqui também que em relação com parte do elenco experiente, né? Ele tinha já uma relação meio que desgastada. Daí a ESPN citou 2 jogadores que é o Lucas Moura e o Cedric. Daí vamos lá, você vai mandar o treinador embora porque tem jogador que não tá gostando do treinador? Aí tem que mandar embora o treinador? O que você tem que fazer? Conversar com o jogador, né? Não tá gostando? O que você tá achando e tal? Tá ruim? Arruma uma proposta e você vai embora, irmão. Simples assim. Isso para mim é gestão de jogador. Então, quando chega nesse ponto, é porque a diretoria de futebol não está trabalhando de forma correta, na minha visão. Então, igual eu tô falando, eu critiquei, né, algumas coisas do Crespo aqui, mas pensando um pouco melhor, isso aqui precisa ser explicado, cara. Precisa ser explicado isso, porque tá estranho, tá estranho. Deu uma outra aqui também, que o Crespo também criticou contratações indicadas pela diretoria, como Danielzinho e Lucas Ramon, e pediu a chegada de um argentino na última janela que não foi atendida pela diretoria. Beleza, ele pode não ter curtido o Danielzinho e o Lucas Ramon, mas uma coisa ele foi, justo, porque os dois chegaram, deram retorno, jogaram bem e ele manteve os caras como titular. Talvez o Crespo errou quando não escalou o Danielzinho contra o Palmeiras e colocou o Luan. E isso foi colocado também em pauta, um problema. Mas não falaram na época, na oportunidade, que o Danielzinho não estava 100%, de agora virou um problema. Então, só para vocês verem, né, que estão tentando justificar muito a demissão do Hernan Crespo. Para você ter noção, um outro portal que eu não me recordo agora relembrou até uma situação do ano passado, da partida contra o Atlético Paranaense, a decisão da escalação do Hernan Crespo. Então os caras juntaram algo até do ano passado para demitir ele, irmão. Cara, o que aconteceu ano passado, a partir do momento que você inicia uma outra temporada, você resetou aquilo. Você tem um novo trabalho. Aquele trabalho lá atrás foi apagado. Se aquilo foi um problema lá atrás, então você nem começava com ele em 2026. Tá ligado? Então, sinceramente, cara, eu tô vendo muitas justificativas, pensando um pouco melhor aqui nas justificativas, cara, eu não consigo confiar em ninguém. Não consigo. E ainda mais agora, os caras trazendo o Roger Machado, irmão. É impressionante, cara. Que nível que chegou o São Paulo Futebol Clube. Que nível. Tá? Eu vou pensar se eu vou soltar esse vídeo no canal principal ou no Tecla de Esportes, mas eu vou publicar em um dos dois. Mas é isso, comenta o que você achou aí. Roger Machado é o novo treinador do São Paulo e esses são os bastidores da demissão do Hernan Crespo. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!